William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, hoje quarta-feira, 23 de setembro desse ano de 2020, estamos aqui na porta do Ministério Público de Araxá, onde na tarde desta quarta-feira o promotor Marcos Paulo, juntamente com o delegado Dr. Renato de Alcino Vieira, concedeu coletiva de imprensa a todos os órgãos de imprensa aqui de nossa cidade, falando sobre as denúncias da Operação Maleboge, o que o Ministério Público acatou referente às investigações da Polícia Civil realizada pela delegacia do Dr. Renato de Alcino Vieira, que corresponde à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, que é chefiada pelo delegado regional Dr. Vitor Hugo Reisler. Então o promotor Marcos Paulo explicou pra gente sobre as denúncias recebidas aí, o inquérito policial recebido pela Polícia Civil de Araxá, emitido pela Polícia Civil de Araxá ao Ministério Público, o que o Ministério Público acatou em relação ao que foi feito pela Polícia Civil. Dr. Renato de Alcino Vieira também, juntamente com o Dr. Marcos Paulo, falou sobre o núcleo de combate à corrupção aqui na cidade de Araxá, instaurado pelo 5º Departamento de Polícia Civil, que tem sob a sua chefia o delegado, doutor Francisco Gouveia, localizado aí na cidade de Uberaba, a qual a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá faz parte. Eles vão explicar pra gente sobre os trabalhos de combate à corrupção aqui em nossa cidade, a Operação Maleboge, até onde vai esse núcleo de atuação aí da Polícia Civil criado em todo o estado aí para poder combater a corrupção. Uma prioridade que a Polícia Civil do estado de Minas Gerais está dando a esses crimes relacionados aos crimes de colarinho branco. Então, na entrevista completa, na íntegra, vocês vão poder acompanhar o que pode ser feito por você, denunciante, em relação às denúncias de corrupção aí na sua cidade, aqui na cidade de Araxá, o que você pode, de alguma forma, contribuir para o combate à corrupção em todo o estado de Minas Gerais. Confiram na íntegra a coletiva de imprensa com o delegado Dr. Renato de Alcino Vieira e o promotor de justiça, Dr. Marcos Paulo. Nós ingressamos com a acusação formal com relação à primeira fase da Operação Maleboge. O inquérito policial foi concluído na semana passada e repassado ao Ministério Público pelo juízo da 2ª Vara de Araxá na sexta-feira. E desde então, inclusive no final de semana, sábado e domingo, nós nos debruçamos sobre as 2.500 páginas do inquérito policial e hoje nós concluímos a elaboração da peça inicial acusatória, que se chama denúncia na linguagem técnica, e ela já foi distribuída junto ao juízo competente. Nós oferecemos essa denúncia em 30 laudas. Ela, na maior parte da sua composição, ela acolhe as conclusões da autoridade policial, que é o Dr. Renato de Alcino, e inclusive eu gostaria de registrar a qualidade da investigação que foi feita, a densidade da investigação, uma investigação muito complexa, de fatos muito complexos. Então o senhor e sua equipe devem ser parabenizados, devem ser reconhecidos pelo esforço, pela dedicação que os senhores demonstraram, não só nessa apuração, mas em outras a cargo da sua delegacia. Agradeço. E, enfim, é isso que eu queria falar inicialmente. Estou à disposição dos senhores para indagações posteriores. No caso, doutor, os investigados foram denunciados em quais crimes na justiça? São 6 os denunciados e todos por peculato, que é o desvio de dinheiro público, e por organização criminosa. Porque isso foi constatado que havia um elo subjetivo, um alinhamento entre eles, entre os 6 denunciados, de uma forma estável, organizada e estruturada
para a realização de crimes, o que configura, nos termos da legislação, diante também da pena do crime de peculato, que foi denunciado, configura uma organização criminosa. Então, peculato é organização criminosa e alguns deles, 3 deles, por lavagem de dinheiro também. Com relação à lavagem de dinheiro, que consta do indiciamento do Dr. Renato, uma parte da lavagem de dinheiro, já há indícios de que há outras lavagens de dinheiro além dessa que foi denunciada. Eu entendi que são necessárias mais diligências. Então, na cota de oferecimento da denúncia, eu já peço também a instauração de inquérito policial específico para continuar a apuração com relação aos possíveis crimes de lavagem de dinheiro. Essas pessoas que estão sob custódia, elas permanecem sob custódia, Dr. Marcos Paulo? Até o presente momento, sim. Ontem foi julgado um habeas corpus da pessoa de Vitor Hugo, e a esposa dele e o filho pediram a liberdade provisória, e isso está sendo apreciado também pelo juízo. Então, nesse momento, até então, só um não está preso, mas há pendência judicial de apreciação dessas medidas de prisão cautelares que foram deferidas pelo juízo de Araxá. A partir do momento, então, que o Ministério Público representou oficialmente, né, contra essas pessoas envolvidas, aquela questão do sigilo de justiça, né, porque até então a investigação seguia sob sigilo de justiça, como é que fica essa questão? Há quebra desse sigilo ou ainda permanece o sigilo da investigação? Na verdade, o Dr. Renato, quando ele concluiu a investigação na semana passada, na segunda-feira, no relatório final dele, ele pediu que fosse levantado o sigilo das investigações. E isso foi deferido pelo juiz, o Dr. Dimas Ramon. Ele deferiu o levantamento do sigilo, de modo que hoje a investigação não é mais sigilosa nesses termos. Sobre a questão das penas, Dr. Marcos Paulo, quais são as penas, se há possibilidade de multa, enfim, sobre esses crimes nos quais essas pessoas foram anunciadas? Sim, a possibilidade de todos os crimes prevêem multas que serão aplicadas na medida do que for constatado e considerado ao final do processo, em caso de condenação. No caso do peculato, as penas são de reclusão de 2 a 12 anos e mais multa. No caso da organização criminosa, 3 a 8, considerando ainda 3 a 8 anos, considerando ainda que há um aumento de pena de 1/6 a 2/3, em razão do fato de haver funcionários públicos envolvidos. E no caso da lavagem de dinheiro, a reclusão é de 3 a 10 anos e multa. Ainda no caso de peculato, como foram dezenas, nós imputamos na denúncia pelo menos 70, há um aumento de pena pela continuidade delitiva também. Então, essa pena, quando ela é fixada, né, a lei fala 2 a 12 anos, vai ser considerado, em caso de procedência da denúncia, né, as circunstâncias do crime, a quantidade de dinheiro que foi desviado, os antecedentes da pessoa, o nível de participação, o nível também de participação negativa, de situação de liderança, enfim, da organização criminosa. Então, há uma margem aí de apreciação pelo magistrado das penas nesses patamares que eu mencionei para os senhores. Doutor Renato, primeiramente, parabéns, né, pelas investigações, juntamente com a equipe de investigadores da Polícia Civil, né, e todo mundo empenhado aí na questão da combate à corrupção, também do Ministério Público. Essas pessoas que estão ganhando na liberdade provisória, né, tendem a ganhar talvez a liberdade provisória, como já um investigado já foi o habeas corpus. Elas podem voltar à prisão novamente em caso de obstrução da justiça ou qualquer situação que comprometa as investigações da polícia? Boa tarde a todos. Primeiro, o doutor Marcos Paulo, muito gentil conosco, a gente tem se esforçado, tenta apresentar para o Ministério Público, Poder Judiciário, um trabalho completo, ou pelo menos com a profundidade necessária para o oferecimento da denúncia. Então, eu agradeço. Isso é possível em Araxá graças ao apoio que nós temos aqui do Ministério Público, graças à parceria, ao trabalho que nós fazemos de maneira conjunta, e igualmente ao Poder Judiciário, que sempre tem nos atendido de forma muito pronta. Em relação à
pergunta que você fez, Tardelli, nós temos nessa investigação, né, nessa estruturação criminosa que nós descobrimos, nós temos dois núcleos que estão para nós bem definidos. Um dos núcleos é um ambiente empresarial que se ligou ao ambiente da administração pública. O outro núcleo é o núcleo dentro da administração pública, constituído de servidores públicos com papéis determinantes da administração e aonde estão as lideranças dessa organização criminosa. A decisão do Poder Judiciário de conceder benefícios é natural do processo brasileiro, do processo penal brasileiro. Mas, como eu já disse para vocês, para a imprensa, desde o início, a Operação Malebold, ela tem revelado para nós uma série de outros fatos, alguns que nós já tínhamos linhas de investigação, outros não, fatos novos, que nós vamos debruçar sobre isso. Conforme a gente avança nessas investigações, nós naturalmente verificamos o comportamento das pessoas que estão sendo investigadas. Qualquer tipo, né, de obstáculo a ser criado à justiça, qualquer tipo de situação que demande, né, que seja imprescindível a prisão cautelar, seja ela temporária ou preventiva, a Polícia Civil vai sim recorrer ao Poder Judiciário, recorrer ao Ministério Público e indicar, tá? Neste momento nós não temos nada dessa natureza e nós vamos aguardar os próximos dias para ver qual a reação desses indivíduos, né? Desse indivíduo que foi posto em liberdade, que pertence ao núcleo empresarial dessa organização, dessa associação criminosa que foi descoberta. Sobre o núcleo, né, implantado aí pelo Departamento de Polícia Civil aqui de Minas Gerais, né, qual a segunda Delegacia Regional de Polícia Civil pertence, Beraba. O que o senhor pode falar para a gente sobre esse, digamos, essa força conjunta, né, que foi montada para combater a corrupção aqui na cidade de Araxá, bem como também nas demais cidades de Frutal, Iturama e Uberaba? Bem, Tardelli, a criação, a segurança pública, políticas de segurança pública se faz com prioridades. Vocês acompanham, você principalmente acompanha o ambiente policial há muitos anos e sabe que a demanda que aporta na unidade policial de ocorrências de crimes, de fenômenos criminais, é muito superior à capacidade de resposta do Estado. Isso oscila de acordo com a cidade. Algumas cidades será mais, né, terão um volume maior, outras um volume menor, mas sempre vai ser superior ao Estado. Então, o que é o nosso poder de resposta? Então, o que a Polícia Civil mostra com essa atitude? Que o combate à corrupção, o combate à malversação de recursos públicos passou a ser prioridade, né? Aí um esforço conjunto. O Dr. Marcos Paulo, o Ministério Público já indicava a necessidade de termos uma força dessa natureza. Araxá sai na frente no aspecto de poder ter um ponto de investigação que vai tratar desse tipo de crime, né? A gente está bem à frente de outros municípios, porque o núcleo de combate à corrupção, né, é o primeiro a ser instalado no interior do estado, aqui na cidade de Araxá. É um grupo de trabalho que foi definido pelo chefe de departamento, Dr. Francisco Gouveia, que muitos de vocês conhecem, já foi delegado regional aqui. Ele decidiu, a partir de orientações, a partir de estratégias, a partir de diretrizes da chefia da Polícia Civil, Dr. Wagner Pinto, Dr. Joaquim Neto e também a doutora Perri, que é a superintendente, que era sim para estabelecer uma prioridade em torno disso. E a gente espera, Tardelli, que situações como essa, né, criação de grupos de trabalho como esse, se repita em outros lugares do estado, sabe? Nos preocupa muito, né? A Polícia Civil muitas das vezes não está aí direcionada a esse tipo de atuação. É importante esclarecer, já que você fez a pergunta, que essa atuação ela vai ser definida, tem um grupo de trabalho, são 8 policiais civis, um delegado, eu sou coordenador, titular desse núcleo, teremos um escrivão e mais policiais investigadores, que ficarão exclusivamente por conta dos desdobramentos e da Operação Malebold, de todos os inquéritos que nós vamos instaurar, inclusive, como já disse o Dr. Marcos Paulo, acerca do aprofundamento sobre a lavagem de dinheiro, um crime que nos preocupa bastante. Então nós vamos fazer sim, conforme orientou o Ministério Público, esse aprofundamento. Ele tem um prazo de validade, né, que é um prazo de 90 dias,
Esse prazo ele pode ser prorrogado pelo mesmo período e já existe a indicação de talvez tornar algo permanente se nós tivermos a necessidade de dar uma resposta mais incisiva para isso. Doutor. E as damas, né? Em entrevistas anteriores, o senhor deixou claro que parte dessas pessoas que integram esse grupo criminoso teriam a possibilidade de atrapalhar as investigações por ter um deles com o habeas corpus. Isso influencia? O que muda a partir disso? Em relação à investigação policial, quando a gente avalia, né, que é necessário que determinada pessoa ela permaneça, né, segregada, separada das demais, ou seja, presa, é porque percebemos que ela pode de alguma maneira intervir nas investigações ou mesmo continuar a delinquir, continuar a cometer crimes. E em relação ao empresário que foi colocado ontem, nos compete a partir de agora, os seus veículos estão apreendidos, né, os bens ainda disponíveis, nos compete a partir de agora monitorar a atuação dessa pessoa dentro dos limites da legalidade e verificar se de alguma maneira ele estará ou tende a interferir no trabalho da Polícia Civil. Essa pessoa já foi interrogada por nós mais de uma vez, será outras vezes, e naturalmente a gente vai perceber. Caso tenha algo dessa natureza, nós vamos recorrer ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para pedir novamente a prisão. E ainda dentro desses desdobramentos da Operação Malembold, o senhor falou com a gente sobre a questão de ouvir o chefe do Executivo. Isso já foi possível ser feito ou ainda não? Naturalmente a gente precisa, né, colher as declarações, né, as informações do chefe do Poder Executivo, porque esse esquema que foi descoberto estava associado à secretaria direta de apoio, né, ao mandatário, ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito municipal. Então, naturalmente, ele será ouvido. Nós demandamos as oitivas, hoje houve um pedido, ele goza de algumas prerrogativas relacionadas ao cargo que ele ocupa, né, de marcação de hora, local e também de horário para ser ouvido. Houve um pedido de oitivo por videoconferência. A Polícia Civil não tem os equipamentos necessários para fazer esse tipo de trabalho, com o tipo de crime que nós estamos apurando. E nós ponderamos recentemente ao Poder Judiciário que é necessário, guardadas todas as cautelas, né, que diz respeito, né, o prefeito municipal é um senhor já de idade, então nós temos que ter as cautelas necessárias, respeitando todas as cautelas para isso. Nós teríamos que fazer essa oitiva de maneira presencial, uma vez que os fatos criminosos aqui são densos e são complexos, e por videoconferência eu acho que não atenderia o desejo da investigação. O fato de o chefe do Executivo ter prerrogativa de foro, isso pode atrapalhar um pouco, talvez, essa questão de uma possível oitiva com ele nesse momento? Não, veja bem, se nós tivéssemos elementos em relação ao chefe do Poder Executivo, naturalmente nós já teríamos demandado outras instâncias, né? Ele tem prerrogativa de foro, isso não é um problema para nós, em hipótese nenhuma. O que tem é que até o momento aqui não se tem elementos para colocá-lo na situação de investigado. Então nós precisamos colher dele as informações, fazer o procedimento de oitiva, para a partir daí a gente poder verificar se há ou não algum tipo de conduta relevante para o direito penal. Tá? Doutor, boa noite. Primeiro achar, em 11 investigações, o senhor ainda tem ainda procedimento malicioso na fase 2, uma explicação, todas são terceiro setor ou são pessoas, empresários e sem dúvidas o terceiro setor é atingido maior? As investigações, elas, como decorrem, né, da Operação Malembold, e a operação ela tratou do ambiente na administração pública, com as buscas e apreensões, inclusive em órgãos públicos, naturalmente nós obtivemos documentos e indícios de crimes que envolvem terceiro setor, que envolvem empresários, que envolvem inclusive servidores públicos e ex-servidores públicos. Nosso papel agora é debruçar sobre essas provas, ir a campo, buscar mais informações para poder verificar a participação dessas pessoas e, ao final, chegar ao Ministério Público e apresentar as provas que forem colhidas. Doutor, minha última pergunta é referente ao núcleo. Né? O núcleo corresponde às cidades, né, como eu disse agora há pouco, da regional de Araxá.
A gente recebe algumas denúncias através da página e até mesmo anônima, referente a outras cidades. Também a pergunta se estende também ao Ministério Público. Como que essas pessoas podem prosseguir, né? Eu digo não na comarca de Araxá, como a Operação Malibu está efetivada, mas em outras cidades que a gente vem recebendo denúncias também, às vezes até mesmo preocupantes em relação à corrupção. Como que podem ser feitas essas denúncias, apresentadas à Polícia Civil e também ao Ministério Público? A questão que envolve a atuação do núcleo, ela é disciplinada por uma portaria do chefe de departamento. O núcleo, ele é do departamento, então ele compreende 4 delegacias regionais. Então, de Campos Altos até a Campina Verde, nós temos ali atuação pode ter atuação do núcleo. As designações são pontuais. Para Araxá eu fui designado para cuidar disso. E o núcleo, ele tem objeto específico. Neste momento, o objeto dele é os desdobramentos da Operação Malibu. Apesar de ser um núcleo de combate à corrupção, ele tem objeto específico, senão você perde o foco e com isso você não entrega um trabalho de forma adequada. Então ele tem um objeto específico. Isso pode ser estendido sem nenhum problema. Se nós encontrarmos ou chegarmos para nós alguma notícia que envolva crimes graves em outros municípios, de qualquer cidade do 5º departamento, nós reportaremos imediatamente ao chefe de departamento, uma vez que o núcleo nos subordina direto ao chefe de departamento, nós reportaremos imediatamente a ele, que pode ampliar o nosso campo de atuação. Com relação ao Ministério Público, na página do Ministério Público, que é www.mpmg.mp.br, há a parte Fale Conosco, e ali a pessoa pode fazer qualquer tipo de representação, inclusive anônima. Então tá aí, pessoal, falamos então, né, com o delegado Dr. Renato de Alcino Vieira, bem como o promotor de justiça Dr. Marcos Paulo, que falou pra gente sobre os trabalhos, né, da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário na cidade de Araxá, que tange aí o combate à corrupção aqui em nossa cidade. Você faz parte dessa história, você faz parte desse combate. Denuncie, não deixe que esses crimes, né, continuem sendo ocorridos na administração pública, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, né, desse dinheiro que poderiam ser investido aí na saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, acabam sendo desviados aí de forma irregular, né, por essas pessoas. Denuncie, faça a sua parte. Polícia Civil, Ministério Público está aí para tentar de alguma forma coibir esse tipo de ação. Um abraço e a qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.